O narcisismo é um assunto que eu estudei extensivamente durante o tempo em que eu estive fora da igreja, fora da congregação, fora, vamos dizer, dos caminhos de Deus, se é que eu estive nos caminhos de Deus estando na congregação algum dia. Mas quando eu saí com os 18 anos da congregação, porque eu queria fazer sexo e pecar, e para mim, já que eu sempre acreditei de que se eu pecasse de morte, sendo batizado, eu não teria mais salvação e nada a ver com Deus e não teria o que eu pudesse fazer. Quando eu pequei com os 18, eu imediatamente já não fui mais para a igreja, consciente da minha decisão, e, e eu acreditei que eu estaria seguindo um caminho, vamos dizer assim. Eu queria colocar a teste essa doutrina, porque desde que eu ia na congregação, eu nunca acreditei nessa doutrina como ela é. Hoje eu entendo que sim, a fornicação é pecado, mas como pecado de morte, que não tem perdão, eu nunca acreditei nisso desde sempre. E quando eu voltei mais uma vez para a congregação, quando eu parei com o pecado e eu senti a paz no meu coração, que eu senti o perdão de Deus, a minha suspeita desde a infância foi confirmada como verdadeira. A doutrina é falsa. Mas o que eu descobri na prática é que o pecado leva à morte e você vai ficando depressivo, você vai ficando vazio, vai querendo se matar, vai tendo crise de ansiedade. Tudo decorrência do pecado. É um fato. Mas isso não quer dizer que não tenha perdão. E quando eu estive fora, dos 18 aos 25, eu estudei extensivamente sobre narcisismo, por conta que eu identificava características narcisistas em pessoas da minha família próxima, pai, e eu tinha muitos problemas com meu pai, sempre tive problemas com ele, por conta que eu sempre o achava muito desrespeitoso. Eu tenho certeza que meu pai me amava e ama a minha família, mas ainda assim eu percebia um certo desrespeito sistemático e crônico da parte do meu pai para com todos da família, mas para comigo, porque o assunto é sobre eu, agora no caso. E sobre narcisismo, por que ele é tão importante você talvez entender sobre isso, e como você pode se libertar disso sendo vítima e sendo você mesmo um narcisista. Eu acredito que eu exiba características narcisistas. Eu tenho características narcisistas. Não sei se eu. Assim, talvez eu seja assim um narcisista. Eu acredito que talvez eu seja assim um narcisista. Mas, pela graça e misericórdia de Deus, buscando a Deus, Deus tem me ajudado a lidar com as consequências de ser um narcisista. E como a graça de Deus tem operado numa pessoa que se considera narcisista. E ao longo da vida eu achei que era vítima, certo? Quando eu passei a estudar esse assunto. E quando eu comecei a me dar conta de mim mesmo, eu comecei a perceber, poxa, eu acho que eu também sou um. Infelizmente, mas talvez eu seja um sim. Agora, esse assunto, para você que está vendo, o que é narcisismo? Narcisismo, em suma, é alguém que tem o seu verdadeiro eu tão rejeitado, tão traumatizado e tão envergonhado e tão perseguido ou até tão ameaçado que essa pessoa ela cria uma casca com as características, vamos dizer assim, com características que, vamos dizer assim, o intelecto humano pode gerar para se proteger, mesmo que isso leve a você se apartar da verdade sobre quem você verdadeiramente é. Não sei se essa definição ficou clara, mas é um sistema de proteção a você mesmo, ainda que você se torne uma pessoa fácil para você se proteger. Uma pessoa falsa para você se proteger de você ser você mesmo e ser perseguido por isso. E como que isso aconteceu na minha vida? Quando eu era criança, por volta dos 7 anos, eu fui pego pela minha família, tendo relações sexuais, mais um descobrimento sexual, com outro menino. Então você imagina, alguém que é da congregação, não era batizado aos 7 anos, mas alguém que é da congregação, sendo pego, não só fazendo coisas sexuais, mas sexuais homossexuais. Você imagina o trauma para mim ser descoberto fazendo isso, sem entender o porquê, sem entender o porquê exatamente, porque a princípio era prazeroso pra mim, então se é prazeroso você vai atrás, tipo assim, é como você comer um sorvete, você come e você quer continuar comendo, por quê? Porque é gostoso, você não sabe as implicâncias disso. Mas quando meu pai vem conversar comigo, graças a Deus ele não foi grosseiro,
Mas a forma, o desprezo, a rejeição, a, a vergonha que eu senti de ser confrontado pelo meu ato, a princípio inocente da minha parte, mas pelo meu ato, e aquilo cair como se fosse uma, um machado. Foi literalmente um machado na minha alma, assim, ó, cortando eu no meio, sabe? E aquele momento foi tão traumatizante, foi tão vergonhoso pra mim, que a partir dali, curiosamente, até os 7 anos, ou 8 mais ou menos, quando isso aconteceu, eu sempre fui uma criança muito alegre, sempre fui. Nunca pra mim me faltou alegria, nunca pra mim me faltou ânimos, disposição, motivação. Isso pra mim, assim, eu nunca tive dificuldade em praticamente nada na vida. Mas depois desse episódio, tudo muda, porque sem eu saber, mas como criança, eu coloquei uma pedra naquela pessoa sincera, honesta e pura que cometeu um ato que não é adequado, mas que, se eu, sendo eu mesmo, conseguir me levar a ter um trauma, a ter uma vergonha tão grande, inconscientemente, o que eu quis fazer, inconscientemente, isso não é consciente, eu tentei deixar de ser eu mesmo, aquela pessoa que eu era, porque a pessoa que eu verdadeiramente era me levou a um trauma tão grande e agora eu preciso evitar com todas as minhas forças ser eu mesmo para que eu não acabe num trauma semelhante. Por quê? Porque o trauma é tão grande que você se torna. Que você. É quase como se o trauma fosse maior do que uma pessoa tem capacidade de lidar. Naquela dada circunstância de vida, naquele tempo específico. Por conta disso, cria-se agora uma nova casca, uma nova personalidade, com o único intuito de evitar viver novamente um trauma daquela magnitude. Percebe? Agora, essa personalidade, ela vai entrando na vida do narcisista de uma tal forma que ele não percebe. Ele se identifica com essa máscara de tal forma que que ele mesmo se identifica com o seu mecanismo de defesa, mas não mais com quem ele realmente é. Isso é profundamente triste, isso é de partir o coração, porque quando eu olho para trás na minha vida, eu não percebi como isso que acontecia. Eu só me identificava com quem eu buscava, é, com o meu mecanismo de defesa, mas não com quem eu realmente era. Por quê? Porque quem eu realmente era me levou a uma situação tão traumática que eu não poderia lidar com isso. Então, eu sempre vivi com um constante, primeiro, medo de rejeição, porque agora, como você vive para a máscara, essa máscara ela não pode ser quebrada, porque se ela for quebrada com a verdade sobre quem você realmente é, você vai cair de novo naquele medo horroroso que você sentiu naquele trauma, ou naquela circunstância de muito insegurança, porque você sabe que sendo você mesmo, você está destinado a viver novamente um trauma tão difícil. Então você começa a viver essa máscara, sem perceber que você vive uma. Às vezes quem olha de fora percebe que tem algo errado com você. Às vezes tenta falar, mas percebe que não é possível explicar porque você parece que não consegue olhar para dentro de si próprio e reconhecer o que está acontecendo dentro de você. E a vida simplesmente segue assim. As pessoas entendem que você é assim. Muitas das vezes você acaba até sendo uma pessoa carismática porque você depende demais, demais da aprovação das pessoas. Porque você não depende da aprovação para provar quem você realmente é. Mas você depende das outras pessoas aprovando a sua máscara para que você não seja desmascarado e você venha a sentir aquela hiper rejeição que você sentiu no momento do trauma, que é tipo assim, quem você realmente é. Esse trauma envolve medo da morte, envolve vergonha, envolve constrangimento assim absurdo, envolve, sei lá, os piores sentimentos que um ser humano pode sentir. É uma sobrecarga de sentimentos negativos que a única coisa que você quer é fugir disso, você não quer encarar isso. Só que, o que começa a acontecer comigo? Eu percebia que ao longo dos anos, dos 7 mais ou menos até os 15, eu estava disposto a mentir, sem perceber, mas eu estava disposto a mentir para ter a aprovação das pessoas. E por eu estar disposto a fazer isso, chegou um certo tempo que eu me sentia tão vazio, sinceramente, que eu sempre senti uma crônica rejeição dentro de mim, sempre buscando uma aprovação, de tal forma que
eu não me sentia nada, sabe? Porque eu simplesmente cheguei com 15 anos e percebi assim, cara, de nada está adiantando eu buscar a aprovação das pessoas. Uma, porque, regra geral, eu não estou conseguindo. Outra, porque ser assim está me fazendo sentir tão vazio na minha alma, mesmo indo na igreja, mesmo não pecando mais nessa parte, obviamente não pecando saindo com uma pessoa, alguma coisa assim, mas obviamente com a masturbação desenfreada. Porque o que acontece? Eu não sei o porquê necessariamente, o porquê isso é assim, mas eu sei que é assim. Quando você sente falta de amor próprio, falta de amor do outro, mas você sente falta de amor por quem você realmente é, por algum motivo isso desperta uma sexualidade. Dois motivos. Isso desperta uma sexualidade muito desenfreada, muito descontrolada. E no meu caso, dois motivos despertou isso. A primeira é por ter contato com essa vida sexual muito cedo. Você ter contato com o prazer sexual muito cedo já não é uma coisa saudável. Segundo, por se sentir extremamente rejeitado e não conseguir receber amor por quem eu realmente sou, até porque eu nunca me coloquei pra fora como eu realmente era, mesmo que eu tentasse, eu realmente achava que eu estava sendo o mesmo. E eu vou explicar o porquê dos 15 pra frente, eu mostro por que é tão difícil com um calvinista. Tô vendo tanto vídeo calvinista que eu tô. Depois eu vou lançar um vídeo sobre isso. Por que é tão difícil você vencer o narcisismo? Porque você, mesmo falando a verdade como um narcisista, não percebe que você é um. Porque é quase como se você tentasse procurar uma caneta que você acabou de colocar no seu ouvido e você procura onde está o teu problema, só que você não percebe que está além do seu alcance de visão, entendeu? E isso é muito, muito, muito complicado. Mas vamos seguindo a linha de raciocínio. Então, com 15 anos, em que eu ainda estava disposto a mentir, e existia essa... precisava falar da questão da sexualidade. O contato muito recente com a sexualidade me despertou uma libido, vamos dizer, não saudável. E segundo ponto, uma coisa que eu percebo, quem se sente muito rejeitado e não recebe amor por quem realmente é, acaba desenvolvendo sim uma vontade de ser aprovado sexualmente pelas pessoas. A pessoa busca o sexo mais do que o normal, porque ela tendo relação sexual com outra pessoa, sendo aceito por outra pessoa para que ela tenha sexo com ela, essa pessoa ela sente uma certa forma de aprovação. E eu busquei essa aprovação também de maneira desenfreada, porque era uma das formas que eu encontrava de lidar com essa sensação de rejeição que eu sempre senti. Agora vamos voltar aos 15 anos. O que começa a acontecer? Lembra que eu falei que... Eu acabei de falar que o narcisista ele tenta procurar os problemas, como resolver o problema dele, só que está além do alcance de visão, por conta que ele guardou a caneta aqui, e agora cadê a caneta? Ele não consegue ver. Por quê? Porque ele não consegue, não está dentro do campo de visão dele. E como é isso? A partir dos 15 anos, acontece uma mudança na minha vida que eu falo assim, cara, eu não vou mais mentir. Simplesmente, eu ao decidir falar a verdade a partir dos 15, se o pessoal me perguntava se eu era virgem, eu falava que era. Se perguntava se eu já tinha beijado alguém, eu falava que não. Apesar de que com 15 eu já havia beijado, mas tipo assim, eu costumava mentir sobre esses assuntos para não se sentir rejeitado. Então, independente de qualquer assunto, o que me perguntavam eu falava a verdade. Falava a verdade, falava a verdade. Tido muitas vezes como inconveniente, como sincericídio, sabe? Pessoa que é muito sincera, etc, etc. Mas encontrando alguma forma de resolver aquela sensação de vazio, de rejeição que eu senti, eu falei assim, bom, se eu constantemente me sinto vazio e me sinto rejeitado, então eu preciso enfrentar a rejeição de frente. Então eu vou enfrentar essa rejeição, porque se eu for rejeitado, algum dia vai chegar um momento que eu não vou mais me sentir rejeitado, porque eu não vou mais me importar com rejeição. Só que eu creio que para um narcisista isso é um problema crônico e sistemático, é fundamental. A rejeição que ele sente é uma coisa que vai da sua... É intrínseco a ele, por conta que ele não está vivendo o que ele realmente é. Então, vamos lá. Eu tento falar a verdade. Com 18 anos saio da igreja, vou agora estudar, vou fazer o que eu bem entendo, vou fazer sexo com quem eu quero, etc, etc. O pecado começa a entrar, e esse vazio que já existe pela rejeição, e que eu tinha as esperanças de, ao fazer sexo com quem eu queria, eu falava assim, talvez o meu problema seja ser virgem, vai. E aí, se eu vencer isso, eu vou ser aprovado e eu vou perder esse medo. Eu vou perder esse sentimento ruim no meu coração. Só que aí eu descubro que o pecado, de fato, o sexo, ele não te faz se sentir bem, ele faz se sentir pior. Essa é a verdade, se sente mais vazio. Então você imagina uma pessoa que não consegue ser ela mesma, não consegue entender quem ela realmente é, busca o pecado como solução para enfrentar
no meu caso, essa doutrina que eu acreditava que não era verdade, e de fato ela não é. E eu vou buscar no pecado uma solução para o meu problema que é um pouco maior, certo? Agora, o vídeo em si é sobre narcisismo. Eu vou elencar narcisismo. Esse vídeo tem 3 alvos. Primeiro, são pessoas que são psicólogos, não são cristãs, mas só falam desse assunto sobre narcisismo e demonizam o narcisismo. Eu não concordo com essa atitude perante esse grupo gigantesco de pessoas, que existem hoje vários e diversos narcisistas pelo mundo. 2, é também público pessoas que são religiosas, meio cristã em geral, não a congregação em si, como que o narcisismo entra no meio evangélico religioso e como ele é tão danoso e quanto ele é tão complicado. 3, para pessoas que são vítimas de pessoas que são narcisistas, independente da sua religião ou não, como você lidar com uma pessoa assim. 4, pessoas que são narcisistas mesmo e buscam uma solução para sua vida e percebem que nada que elas fazem funciona. Se vier um quinto, eu me lembrar, eu vou falar, mas a princípio eu sou esses 4 públicos. Então vamos falar sobre, primeira coisa, o que é então o narcisismo? É aquilo que eu já defini no começo, uma pessoa que não consegue ser ela mesma, coloca uma máscara para se proteger, e ela não percebe que ela faz isso, isso é uma forma inconsciente. E eu mesmo tentando falar a verdade, eu falava a verdade apenas sobre a máscara, não falava sobre quem eu era. Em que momento eu começo a contrastar quem eu realmente sou com quem essa máscara é? No momento em que eu preciso voltar para a igreja, porque de tanto pecar, de tanto me sentir vazio, de tanto ter depressão, de tanto querer tirar a própria vida, de tanto estar nesse fundo do poço, eu começo a agora buscar a Deus, mesmo não acreditando que Deus poderia me escutar, por conta da doutrina que me foi passada dentro dessa igreja chamada Congregação Cristã no Brasil, mas ainda assim, num momento de desespero, por que não você entregar tudo que você acredita que é certo? Porque, de fato, para eu, por exemplo, ir falar com Deus no meu coração, eu precisei ir contra o que eu mesmo já acreditava, de que Deus não estaria mais disposto a me ajudar, por conta que eu acreditei na doutrina da congregação. Quem diz que essa doutrina não existe é um grande mentiroso ou então simplesmente desinformado. Mas eu realmente acreditei e eu realmente segui, estando na igreja e fora dela. Então, quando eu peço ajuda a Deus, eu vou contra o que eu realmente acredito. E para um narcisista, ele estar errado é uma coisa muito complicada. É uma coisa que é quase como se ele tivesse que morrer para aceitar que ele está errado. Porque para um narcisista, ele não tem assim uma humanidade inerente, no sentido de que um personagem, uma máscara, ela não é humana. Quem é humana é quem está atrás dessa máscara. Como o narcisista só vive uma máscara, ele não tem humanidade pela sua máscara. Então para ele vive de estar certo ou de estar errado. De fato, eu ainda exibo comportamentos assim, minha forma de falar. Tem gente que diz que de fato, tudo que eu falo parece que só eu tô certo, o resto tá errado. Consequências da minha vida é o que eu consigo, é o melhor que eu consigo fazer, ok? Mas para um narcisista, a base da existência dele é estar certo e não estar errado. Então, se ele é confrontado com alguma coisa que ele fez que é errada, ele nega, ele arranja justificativas, ele não assume a responsabilidade. Já estou descrevendo características de um narcisista. Ele coloca você como culpado, ele rejeita a realidade, tira você de louco para que, se você ser louco, você não consiga ver a loucura que essa pessoa é. E existe um termo em inglês para isso, se chama gaslighting. Em português, eu vi a tradução, é manipulação, mas a tradução que eu mais gosto é tirar você de louco. Por quê? Um narcisista, se ele é contrastado, se você tem provas de que, tipo assim, ele falou alguma coisa e agora ele está sendo confrontado com aquilo que ele falou, ele literalmente, mesmo tendo falado pra você no dia anterior, sei lá, eu prometo pra você que eu vou ver esse documento aí que você tá me pedindo. No dia anterior, no próximo dia, ele não vê esse documento. Por quê? Por algum motivo. Ou ele tava com preguiça, ou ele não quis ver, ou ele esqueceu. Uma pessoa normal vai falar assim, putz, cara, eu esqueci, me desculpa. Um narcisista vai falar como? Cara, eu não falei pra você que eu ia ver esse negócio. Não, você tá ficando louco. Basicamente, gaslighting é basicamente isso sobre qualquer assunto, qualquer circunstância. É assim, vou tirar você de louco, vou rejeitar a realidade, vou colocar você como mal informado, desentendido, mentiroso, para que eu mesmo não venha entrar em contato com o fato de que eu possa ter errado. Por quê? Porque se eu tô errado, então todo o meu sistema, toda a minha personalidade cai por terra. Por quê? Porque eu preciso estar sempre certo para que eu possa continuar existindo. Se eu estiver errado, significa que talvez a linha de raciocínio não está conseguindo pegar o cerne da questão. Mas o narcisista, ele não consegue assumir erros, ele simplesmente precisa estar certo o tempo todo,
Porque se ele estiver errado, ele vai ter que confrontar consigo próprio com a seguinte questão: se ele estava errado a respeito disso, com o que mais ele pode estar errado a respeito da vida dele? E isso pode gerar a ele investigar e olhar para si próprio e descobrir aquela pessoa que está machucada lá no íntimo e no âmago do ser dela, percebe? Então, como mecanismo de defesa, um narcisista não pode considerar estar errado sobre algo, porque se ele estiver errado sobre algo, ele pode estar considerado sobre ele próprio. E isso é inferno na terra para um narcisista. Então isso não pode acontecer. Então, quando eu me vejo numa situação de fundo do poço, eu preciso me confrontar de que talvez eu esteja errado sobre a minha vida. Não importa no que eu estou errado ou com o que, mas eu preciso da ajuda de Deus agora, e é agora que Deus entra na circunstância. Eu peço ajuda a Deus e falo assim: Senhor, eu não sei mais o que fazer a respeito da minha vida, o que eu achava que estava certo está se provando errado na prática, porque ainda que eu esteja certo, as consequências de estar certo são tão graves e tão complicadas que eu não consigo lidar nem com o fato de que talvez eu esteja certo, mas está dando tudo errado. Eu não consigo mais lidar com as consequências. Eu preciso de ajuda divina mesmo para eu sair dessa situação. Então Deus responde no meu coração. Ele fala assim: volta para a igreja que você estava. Aí você fala: cara, que estranho, né? Mas sim, Deus falou isso para mim 3 vezes repetidas no meu coração e eu acatei. Eu voltei para uma igreja da qual eu não acredito mais na sua doutrina, desrespeitei essa doutrina, ainda continuo na prática concordando com essa doutrina, porque assim, como que eu vou voltar para uma doutrina que eu não aceito, mas agora Deus me manda voltar para lá, então eu preciso passar a aceitar. Mas no meu coração, eu continuo não aceitando porque eu acho um absurdo essa doutrina. Com todo respeito, sempre achei e vou continuar achando, e ela é uma mentira. Hoje eu sei que ela é uma mentira, mas na época eu falava assim: olha, eu vou voltar para essa igreja contradizendo o meu sentimento de que essa doutrina é mentirosa, mas eu sinto que Deus falou comigo e eu preciso voltar. Então, com 25 anos, eu volto para essa igreja, certo? Volto para essa igreja, não concordo com essa doutrina, então por 2 anos em que eu estou nela, eu continuo me masturbando e fazendo sexo. Por quê? Porque eu não aceito essa doutrina, mas, ainda assim, o problema dessa doutrina é: a doutrina tá errado? Tá. Mas isso faz certo você se masturbar e fazer sexo casual? Não. Logo, eu continuo sofrendo as consequências do pecado. E é nesse momento, depois de 2 anos nessa igreja, que Deus toca no meu coração e eu realmente agora vou separar o joio do trigo e vou entender o que é pecado e vou entender o que é doutrina mentirosa da congregação. No momento em que, baseado no que eu estava escutando dentro da igreja, Deus me convence de que eu preciso parar com a masturbação e preciso parar com o sexo casual. E mais uma vez, contradizendo o que eu sinto e o que eu acho certo, eu estou disposto a parar, mesmo eu dei uma chance de Deus estar errado e Deus estar certo nessa circunstância, no que eu acreditava que era Deus falando comigo. Eu falo assim: olha, eu não acho que essa doutrina é verdadeira, mas se Deus está me falando para parar com o pecado, eu vou parar. 2 meses que eu paro com esses pecados, com a ajuda de Deus, debaixo, todo dia orando, o que acontece? De fato, entra uma paz no meu coração e manda embora, depois de 2 meses, manda embora definitivamente depressão, pensamento suicida, remédio antidepressivo, crise de ansiedade. Todos eles vão embora depois de 2 meses. Eu passo 2 meses de desintoxicação, de santificação, se a gente pode dizer assim, e bate a marca dos 2 meses. E aí é onde entra a questão entre você que é psicólogo e talvez esteja assistindo esse vídeo, e onde entra o espiritual e entra a verdade da palavra de Deus e a Bíblia Sagrada, e quanto ela é importante para tratar problemas que a psicologia não tem condição de lidar, por conta que certos problemas têm raiz na alma, na consciência. Elas não têm raiz na psicologia. A psicologia, o máximo que ela chega é com um remédio que vai tratar as consequências da consciência entrando em conflito com a mente do ser humano. E essas consequências, o que é as consequências da consciência com o ser humano? Se eu cometo algo que fere a consciência que é dada pela alma, que é dada pelo Criador, seja você que é psicólogo, se você acredita que Deus existe ou não, ou se você não acredita no Deus da Bíblia. Ainda assim, quando a tua consciência, que é dada pelo Criador, entra em conflito com aquilo que você acredita, você pode, mesmo fazendo aquilo que você acredita estar certo, entrar em conflito com o que Deus determinou que é certo e errado, e ao você confrontar o que Deus determinou como certo e errado, você sofre as consequências na sua consciência e na sua alma, independente do que você acredita, correto? Se eu não, vou deixar isso na prática, o que eu falei na teoria. Se você acredita que fazer sexo, porque você é psicólogo, você acha que isso é uma coisa natural, que isso é uma coisa orgânica e que não há nada de errado em fazer isso, mas Deus determinou que é errado. O sexo só pode ser feito dentro do casamento. Quando você vai e faz o sexo,
você, mesmo não ferindo o teu psicológico, ferindo aquilo que você acredita, e a tua consciência individual, você precisa entender que a tua consciência individual está ligada na consciência de Deus. E essa consciência individual que você recebeu da parte de Deus, ela obedece e ela está sujeita às leis divinas, independente se você acredita nas leis divinas ou se você não acredita nas leis divinas. Então, como Deus determinou que você não pode fazer sexo casual e se masturbar e desejar sexualmente alguém que não lhe pertence, quem é que não lhe pertence? Qualquer pessoa que você não casou, certo? Então, se você é solteira, a pessoa é solteira, você olha para essa pessoa, deseja sexualmente, você comete adultério no seu coração. Palavras de Jesus, o Deus Criador encarnado como um ser humano. Quando você desobedece essa ordem, sendo você cristão ou não, você sofre as consequências. E na minha vida, como isso acontece? Esse vídeo tem várias camadas, né? Porque tem a doutrina da congregação que é mentirosa e tem agora a verdade do evangelho que é verdadeiro. Então, quando eu paro com o sexo, paro com a masturbação, e tudo isso acontece de uma vez só, eu estava já há 7 anos na minha vida, dos 18 aos 25, agora dos 18 aos 27, 9 anos. 9 anos com depressão, uns 5 ou 6 anos fazendo terapia, tomando remédio antidepressivo. 5 ou 6 anos desses 9 anos eu estou passando em diversos psicólogos diferentes, diversos psiquiatras. Nada resolve o meu problema. Por quê? Porque a psicologia só consegue lidar com as consequências desse problema entre a mente e a psique do ser humano, o psicológico do ser humano, em conflito com a alma do ser humano. Só que problemas que têm a causa na alma não tem como ser resolvido pelo psicológico. Então, o máximo que a medicina vai conseguir fazer para lidar com um problema que só a alma pode tratar é o quê? Criar um remédio que vai lidar com as consequências de você desobedecer aos princípios divinos, aos princípios de Deus. Por exemplo, você comete o pecado, gera a morte espiritual. O que isso quer dizer na prática? Quando você conta uma mentira, você não sente um vazio no teu coração? Por que você sente esse vazio no teu coração? É porque você... Dá pra resolver na tua mente? Não dá pra resolver. Porque você feriu a tua consciência é dada por Deus, certo? O máximo que você consegue fazer é que quanto mais você pecar, mais vazio você vai se sentir, mais você vai sentir tristeza, mais você vai sentir ansiedade. E o que a medicina vai conseguir lidar? Ela vai encontrar como que a ansiedade funciona dentro do corpo e ela vai criar remédios que vão tentar matar as consequências da ansiedade, a maneira como a ansiedade opera no corpo humano e na mente humana, a maneira como desejos sexuais desenfreados lidam numa pessoa que é bipolar, por exemplo. Então ele vai atacar a maneira, como é que fala assim, ele vai atacar o desejo sexual, mas ele nunca vai, a psicologia nunca vai conseguir atacar a causa, nunca, jamais vai, não tem, por quê? Porque vai chegar um momento em que sai da mente humana, entra na alma, entra na consciência, e aí entra a parte espiritual. Então, quando eu paro com essas coisas e eu recebo a cura de tudo que eu estou buscando durante ao longo desses 9 anos, eu falo assim, uau, realmente. Primeiro que, aí agora eu vou entrar na CCB. Essa doutrina de fato não é verdadeira, porque Deus está me mostrando que ela não é. Deus me revestiu de paz, Ele preencheu o vazio da minha alma, porque eu aceitei obedecer aos mandamentos divinos. Eu me arrependi dos meus pecados. E agora... vamos falar para o público que é psicólogos. Eu entendi que a Bíblia Sagrada ela é verdadeira quando ela fala que você não pode ser imoral sexualmente dizendo. O que é imoral para a Bíblia? Você fazer sexo fora do matrimônio, certo? Se masturbar, desejar alguém que não é o teu esposo, a tua esposa. Porque isso configura imoralidade sexual e você peca contra Deus, você fere a tua consciência. Ah, mas eu não concordo com isso, eu não acredito nisso. Você está falando do ponto de vista da tua mente individual, da tua consciência individual. Mas a tua consciência individual, ela está sujeita à consciência criadora. E ela não dá para você ficar discutindo. Se você discordar na tua mente, ou no teu psicológico, se o seu sistema de crenças não se aliar com o sistema de crenças de quem te criou, e esse quem te criou, a palavra desse criador, verdadeiramente, é a Bíblia Sagrada, e se você ler, você vai conseguir perceber. Se a tua forma de pensar não bater com a forma de pensar da Bíblia, você mesmo não ferindo a tua consciência individual, você vai ferir a tua alma com a tua prática. E isso vai ter consequências que foram as que eu passei. E agora eu consigo falar a respeito disso, ok? Então, a partir desse momento, eu paro de ferir a minha alma, por quanto que ela guarda os mandamentos de Deus, e todo mundo guarda os mandamentos de Deus, concordando ou não. Recebo as consequências de aceitar Jesus e me arrepender dos pecados, e eu sentir essa paz que eu tanto busquei, o preenchimento desse vazio que eu tanto quis.
E então, o que acontece agora? Eu estou nessa igreja, eu continuo nela até o momento que eu de fato percebo que nela não existe a Bíblia Sagrada, na prática é só um monte de doutrina que não faz nexo nenhum, um monte de crenças que também não refletem o que diz o que diz a Bíblia Sagrada. Então eu me aparto da congregação cristã no Brasil. Ok? E a partir de então, desde janeiro desse ano, eu sigo minha vida seguindo a Bíblia Sagrada, obedecendo ao Espírito Santo e seguindo minha vida obedecendo a Deus dessa forma, servindo a Deus dessa forma. Creio na Bíblia Sagrada, creio nos dons do Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro de mim, eu deixo que ele governe a minha vida e ele diga o que eu tenho que fazer ou deixar de fazer. Ok? E como o Espírito Santo ele está sujeito à Bíblia Sagrada, porque essa é a palavra de Deus, se o Espírito Santo é de Deus e a Bíblia Sagrada é de Deus, ambos não podem entrar em conflito, mas na congregação entra o tempo todo. Então, como é que tem o Espírito Santo na congregação se eles falam um monte de bobagem que não está na Bíblia? Então, como é que pode, né? Que espírito é esse? Enfim, agora vamos voltar para o assunto do narcisismo. Esse vídeo ele é longo, ele vai ser longo, mas não porque eu quero que ele seja longo, mas é porque esse conteúdo ele poderia se tornar várias e diversas horas. Eu estou tentando transformar em um vídeo de 1 hora que responde um monte de gente, mata esse assunto de uma vez, e eu mostro como que eu acho que, mediante a Deus, como todos esses públicos que eu falei, psicólogo, congregação, cristão de verdade, pessoa que não acredita e que já lidou com narcisista, mas não necessariamente é cristão, como eu consigo falar com para todas essas pessoas sobre esse assunto, e meio que dá um caminho para elas. Todas elas vão convergir na palavra de Deus, mas como que eu vou falar do seu mundo e convergir para você entrar na palavra de Deus e mostrar para você por que a Bíblia é verdadeiramente a palavra do Deus Criador e por que a gente precisa se submeter a ela. Vamos falar primeiro agora dos psicólogos, tá? Eu tomei remédio, eu fiz terapia com vários, fiz terapia sim com bons terapeutas, estive sim disposto a aceitar os conselhos, mas a limitação do meu problema viria de duas formas. Primeira, pelo narcisista ter uma dificuldade intrínseca de lidar com seus próprios, com quem ele realmente é, porque ele tem dificuldade de até saber quem ele realmente na terapia, o que vai acontecendo? Você vai chegando nesse momento que você encontra quem você realmente é e você acaba não conseguindo mais lidar, não conseguindo mais seguir em frente. Então você acaba trocando ou de terapia, ou pelo menos você acaba não conseguindo dar seguimento e você acaba seguindo a tua vida como você bem entende. Isso é uma coisa que é muito comum. Narcisistas que vão para terapia, eles acabam fazendo isso. Agora vamos falar do ponto de vista espiritual. Por que mesmo que eu seguisse tudo isso, a psicologia não poderia me dar uma solução? Porque eu acabaria entregue aos desejos pecaminosos da minha carne, ou seja, a minha personalidade ia acabar me levando a fazer sexo com quem eu bem entendesse, porque a psicologia não condena a homossexualidade, a psicologia não condena o sexo antes do casamento. Então a psicologia, mesmo com os seus melhores psicólogos, seus melhores remédios, me levariam a pecar contra Deus, e isso me faria continuar me sentindo como eu me sentia, e isso frustraria tanto a eu como paciente, como frustraria você como psicólogo, porque você se acharia incapaz de lidar com um paciente como um narcisista, percebe? Só que quem é que pode então lidar com essa questão? Só Deus. O que acontece agora para você que é psicólogo, que talvez não entenda da palavra de Deus? Eu vou tentar explicar um pouco. O que acontece? Como que Deus ele lida com essa circunstância? Quando nós pecamos, nós se dividimos de Deus por conta que Deus ele é vida, mas o pecado é morte. Mas como assim morte? Você não morreu, você está vivo? Sim. A sua alma, que ela tem vida, quanto mais você peca, mais você mata ela, vamos dizer assim. E como que essa morte, o matar a sua alma, isso significa na prática? Eu sei que você que é psicólogo, você acredita que contar uma mentira é uma coisa errada, certo? Então, o Deus que criou todas as coisas, ele também diz nos 10 mandamentos que mentira é pecado. Então vamos partir desse ponto em comum, tá? Você acredita que mentira é errado, Deus também determinou que é errado. Então desse ponto de vista em comum, quando você mente, você não sente um vazio no teu coração? Isso significa que você feriu a tua alma. Não é que você feriu o teu pensamento, a tua crença individual. Você também pode ter ferido a tua crença individual, mas você não está se sentindo mal só porque você feriu a tua própria consciência, mas porque você feriu as regras que ditam quem a sua consciência presta contas, que é a Deus, entendeu? Então, por você ferir a consciência, vamos dizer assim, por você ferir a consciência que é dada por Deus, as regras de Deus, você sente um apartamento, um vazio na tua alma que não pode ser suprimido com droga, com bebida,
com prazeres carnais, seja comida, seja sexo, por conta que esse vazio, a origem dele é divina, é na alma, não é no teu intelecto, no teu psicológico, ok? Não é porque você feriu o teu sistema de crenças. Por que eu tô falando isso? Porque se você acreditar que mentir é certo e você contar uma mentira, você também vai se sentir mal. Porque você não manda na tua própria consciência, é Deus quem manda. Ele determinou, é Ele que te deu a consciência. Pode ser que você não concorde ainda com a Bíblia Sagrada por vários e diversos motivos. Eu estou tentando te mostrar porque que a Bíblia Sagrada verdadeiramente é a palavra daquele que te deu uma consciência. Ele é a verdade a respeito daquele que criou todas as coisas e te deu essa consciência que faz você se sentir mal quando você peca contra ele, por exemplo, contando uma mentira. Agora, o que acontece quando você conta uma mentira? Você se sente esse vazio. Como que você pode alcançar um perdão desse erro que você cometeu? Ou mais ainda, como você pode agora preencher esse vazio que você causou pelo teu erro, pelo teu pecado? Só é possível você ser perdoado do teu erro se você aceitar o que Deus diz a respeito da consequência e do que Deus fez por você para que você pudesse ser perdoado. Porque quando você peca, o que é pecado, tá? Qual que é a definição de pecado? Transgressão de uma lei, certo? Se você, psicólogo, você comete um crime, você mata uma pessoa, você iria diante de um juiz e não haveria nada que você pudesse dizer para esse juiz, que se você falasse para o juiz assim, juiz, eu me arrependo, você seria perdoado da sua sentença, do seu crime? Não. Se você falasse assim, juiz, eu sou uma melhor pessoa agora, sabe, isso foi lá no passado. Ele ia te perdoar? Não, você teria uma sentença para pagar. Se você falasse assim, juiz, mas eu sou uma boa pessoa, eu ajudo os necessitados e os pobres, eu sou uma ótima pessoa, todo mundo da minha família gosta de mim, isso te faria isso faria o juiz te perdoar? Não, você tem uma sentença para pagar. E se você estivesse nos Estados Unidos, você poderia ser sentenciado à morte se o teu crime fosse muito maldoso e o juiz julgasse que você merecesse a morte. Então, estou fazendo uma analogia para você entender que todo pecado, a mentira, o sexo casual, todo pecado leva à morte. Logo, para você ser perdoado, alguém precisa pagar a sua fiança. Só que peraí, se você é condenado, por exemplo, à morte, nenhuma pessoa pode morrer por você, tudo bem. É por isso que essa analogia que eu estou fazendo, ela explica até certo ponto a tua condenação e o fato de você não poder pagar, você comprar o juiz com qualquer tipo de boa ação ou qualquer tipo de arrependimento, porque você tem uma sentença para pagar. Agora vamos falar o seguinte, digamos que o seu crime tivesse sido beber alcoolizado. Quando você é pego, você tem uma fiança, cara, de uns 2.500 ou 3.000, 5.000 reais, eu não sei mais quanto está a fiança. Mas existe uma fiança. O que isso significa? Que numa fiança, uma outra pessoa, o seu pai, a sua mãe, por amor a você, não porque você merece, mas por amor a você, pode chegar e pagar essa fiança por você, e você está liberado diante da lei, você está perdoado diante da lei, para você seguir agora, para não vir a cometer mais esses erros, certo? Se você vier a cometer, talvez a sentença seja maior, mas se houver uma fiança e seu pai quiser pagar novamente para você, você pode aceitar. O juiz ele vai te perdoar se a sua fiança for paga. Agora, sentença de morte pode ser paga por alguém? Espiritualmente dizendo, Deus pagou essa fiança por você. Como que ele faz isso? Deus vê que você, todos nós dessa terra, somos pecadores. Nós pecamos contra Deus, nós merecemos a morte e a condenação no inferno, ok? Deus, o Criador, se manifesta como um ser humano para pagar esse preço, para pagar essa fiança. Como? Deus vem, ele vem como Jesus Cristo, ele morre na cruz e na cruz ele paga a tua fiança e a minha fiança. Então como que eu aceito o pagamento dessa fiança? Crendo que Jesus fez isso por você, que ele morreu pelos seus pecados e hoje você se arrepende deles. Como que isso se fez verdadeiro na minha vida? Quando como eu já acreditava que Jesus era o meu Salvador, quando eu parei por 2 meses com os meus pecados sexuais e eu me arrependi, eu recebi o perdão de Deus. Então não importava o quanto eu havia pecado contra Deus, eu agora recebo o perdão de Deus e esse vazio que estava já me levando a praticamente tirar a própria vida, ele é coberto com uma paz que eu não consigo explicar para vocês, a menos que vocês sintam ela. Essa paz é tudo que eu busquei na minha vida e eu nunca encontrei. Só encontrei em Jesus e me arrependendo dos pecados, percebe? Então, a palavra de Deus, ela mostra como que Deus fez para poder salvar você, psicólogo que está assistindo, ou qualquer pessoa que está assistindo,
para que você pudesse alcançar perdão. Porque você não alcançaria esse perdão se arrependendo, não alcançaria fazendo boas ações, não alcançaria sendo uma pessoa melhor, por conta que existe uma fiança, existe uma sentença para ser paga. Nós quebramos a lei de Deus com os nossos pecados. Deus paga essa fiança, Deus paga essa sentença por nós. Se você crê em Jesus e se arrepende dos seus pecados, você recebe perdão. Quando eu recebi perdão, eu finalmente encontrei tudo o que eu mais buscava. E então eu me converto verdadeiramente para o cristianismo. Porque agora, que é cristianismo? Você crê que Cristo morreu por você e Ele é o teu Salvador. Ele é aquele pelo qual você pode alcançar perdão de pecados e encontrar essa paz que hoje você, psicólogo, deve estar buscando na sua carreira, no seu relacionamento, sei lá, com dinheiro, sendo mais rico. Só que vamos ser sinceros, será que dinheiro, sexo, carreira, respeito, fama, poder, vamos ser sinceros, será que isso vai preencher o vazio da tua alma? Isso não vai perdoar teu pecado, cara. Isso não vai perdoar. Você, nem que você tome remédio, sabe? Saia com seus amigos. Cara, momentos bons, eles são temporários, mas o perdão, ele é vitalício se você aceitar ele. E essa paz que você recebe quando você encontra o perdão de Deus, eu te garanto, é tudo que você mais buscou e você nunca encontrou. Então, esse vídeo é pra você. Você, psicólogo, considere analisar a verdade das escrituras. E não demonize, por exemplo, o narcisista, apesar de que de fato eles são... Cara, é terrível lidar com narcisista e eu vou entrar agora nessa outra parte do vídeo, quando eu chegar naqueles que são vítimas de pessoas que lidam com narcisistas, como lidar com eles. Mas antes de chegar nisso, por que não demonizar os narcisistas? Porque você, psicólogo, você também pecou contra Deus e você precisa do perdão de Deus. Quando Jesus morre para perdoar os seus pecados, ele perdoa todos os seus pecados, mas se você quer o perdão de Deus... Jesus é bem claro quando ele diz na parábola do credor incompassivo, se você analisar você vai encontrar. Busca no Google, parábola do credor incompassivo, você vai entender o que eu estou falando. Existia um certo alguém importante que tinha dois empregados, dois funcionários. Desses dois funcionários, um deles devia uma dívida, devia tanto dinheiro para esse senhor que era impossível de pagar. Era impossível de pagar, ok? Era impossível para esse senhor pagar essa dívida. Para esse funcionário pagar essa dívida para esse senhor. Então qual seria a justiça? Qual que seria o justo a se fazer? O senhor, ele chega para esse empregado, para esse cara que está devendo para ele e fala assim, cara, sua família vai ser meu escravo e você vai ser colocado na cadeia. Por quê? Porque você precisa pagar a minha dívida e você não tem condição. Então a sua família vai se tornar escravo de mim, você vai para a cadeia por não conseguir pagar e a partir de agora tudo que lhe pertence me pertence e você vai trabalhar, a sua família e tudo que te pertence você vai pagar. Tudo que lhe pertence vai ser colocado sobre o meu jugo para que você possa pagar essa dívida que você não consegue. Só que esse devedor, esse funcionário, ele clama misericórdia, fala assim, cara, me perdoa, eu não tenho como, tenha misericórdia de mim. E esse senhor fala assim, cara, eu tenho misericórdia de você, eu tenho. Vá em paz, a tua dívida está perdoada, eu não vou cobrar de você. Ato absurdo de misericórdia. O cara tem uma dívida impossível de pagar e aquele da qual merecia receber essa dívida perdoa ao invés de cobrar. E ele não usa de justiça, ele usa de misericórdia, de perdão. Só que o que acontece nessa parábola? Esse rapaz que estava devendo uma porção infinita de dinheiro, infinita não, mas assim, que não tem condição de pagar, ele chega para um rapaz que estava devendo, sei lá, 50 conto para ele. E ele fala pra ele, cara, você tem que me pagar o que deve. O rapaz fala assim, cara, não tem agora, tem misericórdia de mim, sabe? O que esse cara que foi perdoado de uma dívida imensa, faz com esse cara que devia uma pequena quantia pra ele? Ele humilha esse cara, bate nele, só que as pessoas analisam o que está acontecendo, chegam para esse senhor que perdoou essa dívida gigantesca desse rapaz que está humilhando o outro, que está devendo para ele, fala assim, meu, sabe esse cara que você perdoou? Esse cara que você perdoou, ele chegou para um cara que devia uma pequena quantia de dinheiro e bateu no cara, humilhou. Aí o senhor fala assim, ah, ele fez isso mesmo? Chama o rapaz que estava devendo para ele, que ele havia perdoado, e fala assim, meu amigo, eu te perdoei de uma dívida que você não tinha condição de pagar nem se você quisesse. Aí quando chega alguém que tem uma pequena dívida para você perdoar, você faz isso com ele? Então vou fazer o seguinte, se você quer agir com justiça, eu ajo com justiça com você. Você vai agora para a cadeia e você não vai sair de lá até que tudo aquilo que você me deve seja pago. Quando Jesus ele fala sobre essa parábola, o que ele está querendo dizer? Para nós, você que se acha tão disposto a condenar os outros, a julgar os outros, e agora você psicólogo que demoniza os narcisistas,
Por que essa parábola ela serve para você também? Porque ela serve para todos, mas por que ela serve para você? Porque se você condena os maus atos e o mau comportamento e você coloca narcisista como pessoas que não são dignas de perdão, não são dignas de serem bem tratadas ou serem tratadas com dignidade porque elas são os demônios na terra, quando você condena o ato delas e você não perdoa, Jesus quando morre para perdoar os seus pecados e você precisa do perdão de Jesus porque você pecou contra Deus várias e diversas vezes porque você é um ser humano, se você quer o perdão de Deus, você precisa perdoar o próximo. Ah, então você está falando para mim perdoar o próximo, perdoar o narcisista? Sim. Só que também eu vou explicar para você, psicólogo, o que Deus fala a respeito do perdão, como lidar com o perdão quando você está lidando com alguém que é narcisista, psicopata ou sociopata. Como lidar com alguém que é... como lidar com alguém que exibe essas características narcisistas. Como você perdoar ao mesmo tempo que você consegue se proteger. Porque essa é a grande preocupação de você que é vítima de narcisismo, de pessoas narcisistas, e é vítima de... de pessoas que são assim, basicamente, sabe? É que você entende que o perdão é você conviver com a pessoa. Não. O perdão não é conviver com a pessoa. O perdão é você perdoar as atitudes da outra pessoa, entender que ela é digna de misericórdia, que ela não é a culpada pelos teus maus sentimentos ou qualquer coisa do tipo, entender que você precisa de perdão, só que isso não te dá a obrigação de lidar com ela, de conviver com ela. Você pode cortar essa pessoa da sua vida, porque em várias e diversas passagens da Bíblia, Jesus fala assim: se teu irmão vier te procurar pedindo perdão, reconhecendo o seu erro, ó a palavra-chave, reconhecendo o seu erro, você deve lhe perdoar 70 vezes 7. Ou seja, 7 vezes ao dia, você perdoa 7 vezes. O que Jesus querendo dizer? Se alguém vem pedir perdão para você reconhecendo o erro, perdoe essa pessoa. Mas se esse narcisista da tua vida, ele não reconhece os seus erros, e ele pede perdão, só que ele não reconhece seus erros na prática, você não tem obrigação de conviver com ele, mesmo que você o perdoe, ok? Então, como perdão, você que é psicólogo, vítima de narcisismo, qualquer coisa do tipo, eu não estou dizendo que ao você perdoar, você precisa conviver com essa pessoa, por conta que na prática, não vou falar na teoria, porque muito narcisista perde perdão na boca e na prática continua fazendo as mesmas coisas. Na prática, se o narcisista continua a exibir os mesmos comportamentos, você deve perdoá-lo para que você receba perdão de Deus e você possa ter paz no seu coração da mesma forma que eu encontrei quando eu me arrependi dos meus pecados. Mas você não precisa conviver com essa pessoa, ok? Mas essa pessoa não precisa ser demonizada, porque Deus é quem vai tratar com ela e é Deus quem pode mudar o coração dela e lidar com ela. Assim como Deus tem lidado comigo, Deus pode lidar com outras pessoas. Não quer dizer que eu não erro, que eu sou perfeito e que eu deixei de ser narcisista, só estou dizendo é que a misericórdia e a graça de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele lida e transforma as pessoas, mesmo com a natureza, vamos dizer, narcisista, pecadora, complicada dela. Deus opera, vamos dizer assim, Deus, através do seu Espírito Santo, vai curando a minha alma, coisa que o remédio antidepressivo e que muita terapia não poderia fazer por mim. O próprio Espírito Santo de Deus me ajuda a lidar com a minha sexualidade, a minha libido desenfreada, com o meu próprio egoísmo, com a minha própria falta, às vezes, de amor próprio, até meu sentimento de rejeição, até às vezes a minha falta de carinho para com o próximo. O próprio Espírito Santo de Deus me ajuda a lidar com esses defeitos de caráter, percebe? Então, se Deus não rejeitou a mim, que sou narcisista, por exemplo, Deus não vai rejeitar a outros. Mas você que é psicólogo pode acabar sendo rejeitado por Deus porque você não consegue perdoar e não consegue alcançar perdão dos seus pecados, ok? Isso não é para passar pano para narcisista, ok? Estou só colocando para você as verdades do Evangelho, a necessidade que você precisa de perdão da parte de Deus, e se você quer o perdão de Deus, você precisa perdoar o próximo também, seja ele qual for, ok? Até porque Jesus, mesmo sendo esbofeteado, cuspido, ele pediu para que o Pai, que no caso é ele próprio, só que não, vamos dizer assim, o Deus Criador, perdoasse. Eles não, Pai, perdoa eles, pois eles não sabem o que fazem. É porque Jesus é Deus Filho. Deus Pai é o próprio Deus, só que como Deus realmente é, vamos dizer assim, em espírito, não encarnado como um ser humano. Como Deus Espírito se manifesta em carne, dentro da Bíblia Sagrada, nós entendemos que Deus é o mesmo, mas ele se manifesta em 3 formas. Pelo seu Espírito Santo, em Jesus Cristo, seu Filho, e como o Pai, que é o Deus Criador, que ele não se manifestou e não se mostrou a ninguém. Ninguém pode ver a Deus Pai
e continuar vivo. Isso são palavras da Bíblia, mas espero que você consiga entender de uma forma ou de outra, ok? Agora vamos falar do ponto de vista bíblico, vamos dizer assim. Como você lida com narcisistas? Você que é psicólogo, você que é vítima de narcisismo. Como eu lidei com o meu pai, ok? Eu percebi que por ele ser narcisista, eu não falo isso com ódio, não, eu percebi que ele era. Eu não conseguiria, através da conversa, convencer meu pai a me respeitar, percebe? Por conta que na forma dele de ser, ele sempre estaria passando de limites. Uma das formas que faz você identificar o que é um narcisista é que assim, um narcisista, ele não tem respeito pelo limite dos outros ou não tem respeito pelos outros. Então, se você coloca limites, o narcisista está sempre tentando quebrar. O porquê? Porque o narcisista ele não quer se sentir rejeitado. Sempre que você coloca um limite nele, significa que você está rejeitando uma possível, por exemplo, assim, se ele agir de tal forma e ele se sentir rejeitado porque você colocou um limite, ele não quer se sentir rejeitado. Então todo limite para um narcisista é algo a ser quebrado por conta que ele precisa saber se você está disposto a aceitar ele e o comportamento ruim dele, o comportamento desrespeitoso dele. E como que ele faz isso? Quebrando os seus limites, desrespeitando você. Porque ele quer ver se você, mesmo desrespeitando, ele quer saber se mesmo ele desrespeitando você, você ainda vai aceitar ele. Só que como ser humano, o desrespeito é uma coisa que vai machucando a nossa alma. E a minha alma foi sendo machucada ao longo dos anos, até que chegou um certo ponto, que eu estava por volta de 24 anos, em que eu me opus definitivamente. Eu falei assim, ou você me respeita, ou, tipo assim, ou eu vou sofrer as consequências. Se a gente for brigar, a gente vai brigar. Se você me expulsar de casa, eu vou ser expulso de casa e eu vou seguir o meu caminho. Mas eu exijo respeito a partir de agora. Porque eu não tava pedindo muita coisa. E você, como vítima de narcisismo, você percebe que tudo que você pede faz sentido, é razoável, tem nexo. Mas com um narcisista, você precisa entender que assim, ele está quebrando os seus limites porque ele quer que você ame ele, mesmo que, cara, mesmo que ele te mate, tá ligado? Sendo extremo, ele gostaria que você, ele quer ser aceito por você, mesmo que você acabe, mesmo que ele acabe com a sua vida, entendeu? Só que isso não é saudável. E biblicamente você precisa colocar limites. Se alguém está fazendo o mal, você tem o direito de se opor a esse mal e sofrer as consequências dele. A Bíblia não fala pra você sair na porrada, a Bíblia não fala pra você, mas a Bíblia fala que assim, você, por exemplo, vou dar um exemplo, vai. Você tem direito à defesa pessoal se a pessoa constantemente está vindo fazer mal pra você e você já colocou limites de que você não vai aceitar esse tipo de coisa, percebe? Então, se a pessoa vier a te agredir, isso fica muito complicado no sentido psicológico e no sentido físico, tá? No sentido psicológico, você ainda assim precisa se defender para que você mantenha a sanidade e você não perca ela, percebe? Então, se você está colocando limites numa pessoa e essa pessoa constantemente não respeita os seus limites, você pode estar de frente com um narcisista, ou de frente com alguém que é desrespeitoso mesmo, é folgado, ou você de fato está de frente com alguém que é narcisista. Se o caso é que você está de frente com alguém que é narcisista, conversa não vai adiantar, você vai precisar tomar decisões como se apartar dessa pessoa, ser firme com ela, não aceitar, querer a aprovação dela. Quando você lida com um narcisista, você nunca, em hipótese alguma, se sujeite a querer a aprovação de um narcisista, por conta que isso é usado como arma contra você próprio, para que ele, percebendo que você está disposto a querer a aceitação dele, ele nunca vai aceitar você e ele vai usar isso para ir cada vez mais fundo no desrespeito, até o ponto que você quer matar essa pessoa. E você, como cristão, ou não, você não quer matar ninguém, você não quer agredir ninguém, mas se você for desrespeitado a tal ponto, você começa a ficar de fato até doente, mentalmente dizendo. Isso é muito triste, percebe? Se você tolerar um desrespeito que não é aceitável, você pode chegar às consequências. Como lidar com esse desrespeito? Cara, perdoando e colocando limites muito firmes, não querendo a aceitação do narcisista de forma alguma, aceite ser rejeitado, aceite ser caluniado, aceite ser posto de lado pelo narcisista e os seus amiguinhos, para que você possa ser respeitado e ter sanidade mental. Porque fazer aliança com o narcisista porque você não suporta a oposição a ele vai te tornar uma pessoa detestável, ok? Você vai se odiar por fazer isso, porque você vai ter que se desrespeitar para poder estar com ele e, cara, esquece esse caminho de vida, tá bom? Nem considera isso. Esteja disposto a ser rejeitado e confrontar um narcisista,
de frente, sabe? Não tente, sabe? Como é que fala? Não tente ser amiguinho de narcisista. Se você já percebe que você tá diante de um, você não dá trela, ok? Não dê trela. É claro, você como cristão precisa pregar o evangelho, falar, mas fala e saiba até onde vai os limites dessa pessoa, percebe? Se você percebe que ela está desviando, se você percebe que ela está tentando usar isso para desrespeitar, etc, etc. É claro, como cristão você sofre desrespeito, você perdoa e segue em frente, por quê? Porque é Deus quem dá paz ao seu coração, não é uma pessoa ou não gostar de você, percebe? Mas se para você pregar o evangelho, a pessoa, ela por exemplo, quer, sei lá, passar a mão no seu corpo, ai, como você é bonito, alguma coisa assim, tipo assim, sabe? Passar de certos limites, você não tem que deixar, ok? Tomara que eu tenha me feito claro, ok? É que eu já evangelizei pessoas que são homossexuais e vira e mexe, eles sabe? Ai, como você é bonito, ai, como não sei o que, ai, vamos lá, sabe? Ai, vamos lá em casa, não sei o que. Cara, existe um certo limite até onde eu tô disposto a pregar o evangelho. Depois desse limite, meu amigo, não quero, eu sou bem nítido, eu sou bem claro e tipo, tchau, 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 ok? Segue teu rumo. Fiz a minha parte, preguei o evangelho, mas até certo ponto, tipo assim, eu não dou trela. Da mesma forma, pega na tua vida até onde você percebe que há um limite saudável e você não deixa a pessoa passar, mesmo se você estiver servindo a Deus nesse caso, ok? E peça sabedoria a Deus para lidar com todas as coisas. Até porque a Bíblia fala que se você pedir sabedoria, Deus a dá a quem pede, ok? Então, agora deixa eu ver se eu vou um pouco pro lado da congregação cristã no Brasil e até do meio evangélico como um todo. Vamos falar primeiro da congregação cristã no Brasil. Por que eu acredito que tem tantos, assim, como é que eu posso dizer? O que tem tanto narcisista na congregação e até no meio evangélico, mas vamos dizer, por exemplo, da congregação especificamente, apontando o porquê eu acredito. Porque imagina o seguinte, gente. Imagina eu, que não quero ser rejeitado pelas pessoas, eu vou diante lá do microfone e eu testifico isso que eu tô falando pra vocês, só que pra todo mundo da congregação ouvir. Todos eles acreditam que eu não tenho mais direito a ir pro céu, porque agora eu vou pro inferno, com 100% de certeza. Esse povo me tratou, e trata os outros também, como um leproso, quando você assume e fala a verdade sobre o que aconteceu na sua vida. Então, quando as outras pessoas estão vendo como todo mundo está te tratando extremamente mal, todos eles que já cometeram os seus pecados, não que todo mundo fez isso, mas alguns que já cometeram e outros, quando eles percebem que cometeram pecados e eles vão sofrer as mesmas consequências que você sofreu, muitos deles se tornam verdadeiros hipócritas e mentirosos profissionais. Ou seja, eles praticamente se tornam narcisistas. Por quê? Porque eles não conseguiriam lidar com a imensa rejeição que eles teriam que sofrer de falar a verdade. Então, a congregação cria um mundaréu de narcisistas, por conta que se as pessoas da congregação confessassem seus pecados, você vai ver que na congregação tem muito essa fala de não, tem coisa que é entre você e Deus, tem que confessar entre você e Deus. Meu amigo, se eu tenho publicamente um cargo como músico e eu, dentro das regras, eu não posso fornicar, e eu fornico, eu fiz sexo com a minha noiva, por exemplo, não casei com ela ainda, meu amigo, eu tenho que chegar para os responsáveis e confessar diante deles o que eu fiz. Eu não posso me esconder, por conta que eu estou mentindo perante a todos. Porque quem está lá me vendo entende que eu estou guardando as regras desse lugar. Eu não posso desrespeitar essas regras de falar que eu pequei só contra Deus. Eu pequei contra todo o povo. É preciso confessar diante das pessoas, percebe? Mas, como a congregação é cheia de disse-me disse e cheio de crença e doutrina que vai liberando você de obedecer biblicamente o que é o correto de confessar, porque tem uma parte da Bíblia que fala como lidar com aqueles que erram dentro da igreja. Você tem que abordar a pessoa e falar, olha, você errou, e mostrar o erro dela, etc, etc. Mas tem certos... Por exemplo, vou dar um outro exemplo, vai. Talvez esse exemplo não seja o melhor que eu estou dando. Trair a minha esposa, certo? Eu pequei só contra Deus nesse caso? Eu não pequei só contra Deus, eu não preciso confessar só pra Deus, eu tenho que confessar pra Deus e pra minha esposa, porque eu errei contra ela. Eu preciso pedir perdão a ela, eu preciso confessar, pra dar a oportunidade dela tomar uma decisão a respeito do meu erro, correto? Ou seja, se eu quero alcançar perdão da parte de Deus, eu não vou confessar só pra Deus, eu vou confessar pra Deus e pra quem eu errei e pedir perdão pra ambas as pessoas, percebe? Quando você tem um cargo público e você tem uma imagem, você tem uma posição diante de outras pessoas, em que entende-se que você obedece certas doutrinas e princípios, se você quebra essas doutrinas e princípios, você erra com Deus e com essas pessoas também, ok? Ter o pecado de fornicar, por exemplo, se você acredita na doutrina da congregação,
Você pecou contra Deus e contra as pessoas que te veem. Essa é a verdade. Então, pelo fato das pessoas não quererem receber a consequência daquilo que elas mesmas acreditam, elas se tornam verdadeiros narcisistas e hipócritas, por quê? Elas são uma pessoa diante de todo mundo e elas são outra pessoa diante das suas próprias ações, e elas não têm condição de serem elas mesmas. Eu tive a hombridade, com a graça de Deus, de ser eu mesmo, mesmo diante de pessoas tão sem misericórdia, por conta da doutrina que a congregação ensinou a elas, e elas creram, e agora elas imputam isso com toda certeza, com mais facilidade sobre os outros, mas não com tanta facilidade sobre elas mesmas, percebe? O que faz delas verdadeiros hipócritas, ok? Então, isso é um grande problema dentro da congregação cristã no Brasil. Então, é por isso que é tão aceito a hipocrisia dentro da congregação, porque é meio que assim, estamos todo mundo no mesmo barco, entendeu? Não estou falando que todo mundo pecou da mesma forma, só estou dizendo, todo mundo tem coisas que fizeram de errado e que não gostaria que ninguém soubesse, e que pecaram diante, talvez, às vezes, de outras pessoas. Então, tipo assim, é meio que tem muitos que estão ali no mesmo barco, não vou dizer todos, mas muitos estão no mesmo barco, só que muitos escolhem ficar em silêncio, viver uma vida hipócrita, a viver uma vida verdadeira e sofrerem as consequências das crenças da congregação. E muitos desses em criticar quem está falando da congregação, só que esses mesmos, alguns deles, não todos, cometem esses erros e para eles falam tipo assim, tá entre eu e Deus, tá entre eu e Deus. Meu amigo, então tá bom, né? Se tá entre você e Deus, tá pecando, tá fazendo coisas erradas, tem carga, etc. Você vai só pedir perdão diante de Deus. Beleza, agora se você um dia quiser falar a verdade, como eu falei e outros da congregação, que talvez passaram pela mesma coisa, falaram, e sofreram as consequências, quando você sofrer na pele, quem sabe você não abre um canal também e começa a falar o que acontece de verdade nessa igreja e nessa doutrina do diabo. Percebe? E muito do fato de eu não voltar para Deus antes na minha vida, eu demorei 9 anos para voltar para Deus, mesmo contra a minha própria vontade, foi porque eu realmente acreditei nessa doutrina. Se eu tivesse acreditado que Deus poderia estar na minha vida, eu teria voltado para Deus muito antes, porque o mal que eu sentia, a depressão que eu sentia, ela perdurou por vários e diversos anos, não foi poucos anos, foram vários, percebe? Agora esquece a doutrina da congregação, vamos falar do meio religioso, evangélico em geral, que escandaliza, que os narcisistas são responsáveis, talvez. É o diabo, né? Mas assim, e as pessoas usadas por ele. Mas como que um narcisista consegue escandalizar várias e diversas pessoas que são cristãs, estão dentro de uma igreja, e pessoas que não são cristãs e olham para esses narcisistas que se dizem pessoas de Deus, pessoas que servem a Deus, que vão na igreja por vários e diversos anos e dias da semana, e elas agem completamente diferente de quem elas são dentro da igreja. O que acaba acontecendo? Muito do que acontece é que esse narcisista, ele não entra em contato com quem ele realmente é, nessa conversão que ele precisa a Deus. Em João 3 fala que o homem precisa nascer de novo da água e do espírito. O que isso significa? O narcisista, ele quando ele se encontra com as verdades do evangelho, de alguma forma ele precisa encontrar quem ele realmente é, entender quem ele realmente é, para então nascer de novo, e poder agora servir a Deus em obediência ao Espírito Santo que passa a habitar dentro desse narcisista que se converteu, certo? Só que nem todo mundo nasce de novo. E nem todo mundo consegue se confrontar com quem realmente é, principalmente os narcisistas. Alguns deles, outros sim, outros não. Eu acho que eu estou conseguindo, eu estou tentando pelo menos. Não é uma tarefa fácil, mas eu pelo menos tenho tentado. O que pode acabar acontecendo com essas pessoas que vão para a igreja e têm um comportamento totalmente diferente, um na igreja, o outro fora da igreja. O que significa? Essa pessoa, ela não criou uma máscara como narcisista para esconder quem ela realmente é, por conta do motivo de vida dela? Certo. Quando ela vai para qualquer igreja evangélica, quando ela vai conhecer um pouco da Bíblia Sagrada ou da parte de Deus, o que acontece com esses narcisistas é que eles não é que eles se transformam por dentro. Eles, na verdade, substituem aquela máscara inicial que eles tinham por uma máscara cristã, por uma máscara evangélica, por uma máscara católica, por uma máscara, entendeu? Eles trocam de personagem, mas o interior continua o mesmo. Então o cara, mesmo indo pra igreja, mesmo crendo na palavra de Deus, ele continua o mesmo narcisista, entendeu? Não tratado. E ao ele agir conforme a sua natureza, que o narcisista, ele mascara, mas sempre que ele precisa, vamos dizer assim, ter um certo alívio de si próprio, porque você ficar se mascarando cansa muito a alma da pessoa.
Hora ou outra, em momentos em que ele tem liberdade, ele age como ele realmente é. E ele desgraça a vida de quem está próximo a ele, percebe? Ele, nos momentos em que ele não precisa fingir que é a família dele, quem ele controla financeiramente, quem depende dele financeiramente, quem ele manipula, ele consegue ser ele mesmo. E é de fato um verdadeiro monstro. Verdadeiro monstro. Felizmente, mas essa é a verdade, é um verdadeiro monstro. Sem piedade por ninguém, sem perdão, sem carinho e empatia por ninguém, é um verdadeiro monstro mesmo, é um verdadeiro monstro. Isso não tem como falar. Então essas pessoas ficam traumatizadas. Quem vê de fora, às vezes, vê uma pessoa que, por exemplo, ela não tá na igreja, mas ela tá no trabalho dela, ela se diz cristã, mas ela, quando vai lidar com alguém que ela não tem nenhum interesse da parte dela de se mascarar, ela demonstra muitas vezes quem ela realmente é e assusta quem tá vendo, que fala assim, nossa, mas se diz cristão, se diz isso, se diz aquilo, põe a Bíblia debaixo do braço, mas é um completo lixo na forma de agir com os outros. É verdade, porque ele tá sendo quem ele realmente é. E isso pode vir a escandalizar, sim, muitas pessoas. Escandaliza. São pessoas que muitas vezes elas estão no altar, nem todos, né? Mas assim, elas têm ministério na igreja, têm uma imagem pública, ou são só frequentadoras de uma igreja. Só que na vida particular delas, elas são pessoas que parece que nunca se arrependeram dos seus pecados. Trai a esposa, trai o esposo, maltrata certas pessoas. Elas têm um comportamento completamente anticristão e detestável, de fato. Só que, cara, infelizmente isso acontece. Infelizmente acontece, que Deus tenha misericórdia de todos os envolvidos nessa situação, mas que Deus possa trazer a todos ao arrependimento e a conseguir lidar com essa circunstância. Agora, como identificar um narcisista? Você que talvez não saiba nem do que se trata esse assunto, e você tá tipo, eita, tô boiando, né? Se é que você chegou até esse ponto do vídeo. Um narcisista, você consegue identificar ele assim. Geralmente, ele tá sempre tentando chamar a atenção, demonstra na sua atitude um certo desrespeito. Cara, você sabe, uma pessoa que você percebe que na sua atitude ela sutilmente não respeita as outras pessoas, os limites, as regras do local que ela está inserido. Ela não tem esse respeito. Ela constantemente ela está atenta a como as pessoas estão percebendo ela. Constantemente ela critica outras pessoas, assim, ela tem uma certa, não vou dizer até um certo prazer, mas assim, ela é rápida em criticar o comportamento do outro para conseguir a tua aprovação. Ela tá sempre atenta a como você reage. Quando você reage de uma forma a reprovar a atitude ou não concordar com ela, você percebe ela entrando em um certo tipo desespero ou até se esforçando além da conta para tentar concordar com você ou para tentar, tipo assim, sabe? Não, eu preciso que ele concorde comigo. Então, às vezes ela começa a voltar atrás dependendo de como ela volta atrás do que ela tá falando pra tentar concordar com você, ou ela simplesmente começa a atacar ou desprezar o que você tá falando, querendo colocar você como uma pessoa, sabe, tipo assim, você não tem que escutar o que essa pessoa fala, sabe, pra que ela não seja colocada em uma situação de rejeição, entendeu? Pessoas que, sei lá, nunca assumem responsabilidade, a culpa é sempre do outro, sempre do... A pessoa, você não vê a pessoa nunca falando, cara, eu errei, eu tenho defeito. Ela sempre parece que é perfeita, aos olhos dela, né? Ela sempre tenta colocar uma situação em que ela sempre é a melhor da situação, é a perfeita, é a que não erra, é a que sempre tem razão, é a que sempre parece que tudo que ela fala faz sentido, e que os outros falam sempre é... Ela sempre tá, tipo assim... E sempre que ela sofre alguma coisa, é uma grande injustiça, tá ligado? Ela nunca merece nada de ruim, ela nunca... Sabe? Ela sempre conta a história, você percebe sempre, tipo assim... puxando sardinha pro lado dela, você fala assim, cara... Sei lá, tô achando que essa história aí tem sempre dois lados, né? Você fica sai com essa sensação. E uma outro indicativo que é muito curioso é tipo assim: já conversou com alguém em que você conversa, você concorda, a pessoa concorda com você concorda com ela, mas você sai com uma sensação de tipo assim, cara, tem alguma coisa errada nessa, sabe, com essa pessoa, ou então com essa conversa que eu digo, parece que alguma coisa tá fora. Você provavelmente lidou com um narcisista. Por quê? Porque ele até concorda com você pelas palavras, mas na prática de vida ele é só um mentiroso, um hipócrita. Tipo assim, ele não faz nada daquilo que ele tá falando, ele não acredita naquilo que ele falou que acredita. Ele provavelmente só, tipo assim, teve uma conversa agradável contigo e depois ele, tipo, na vida real, nada daquilo que ele falou se aplica na vida dele, entendeu? Muitas das vezes que eu vou conversar com as pessoas que são da congregação, tipo assim, que estão contestando os vídeos, que estão falando que, sabe, etc, etc... Tem vezes que na teoria, eu e essa pessoa da congregação, a gente tá concordando. Só que eu sinto no meu coração um desgosto muito grande, porque eu sei que não é verdade o que essa pessoa tá falando. Porque eu vivi o que ela vive, então eu sei que não é verdade. Mas ela, pra não sair como errada,
ela concorda com tudo que eu tô falando, e ela concorda comigo a respeito, às vezes, das escrituras. Às vezes a gente discorda nas escrituras, mas às vezes a gente concorda. Mas eu sei que o que se faz nesse lugar e o que essa pessoa faz é diferente do que ela tá falando. Então eu sempre fico com um sentimento assim de desgosto, pra ser sincero. É um desgosto, é um sentimento de angústia, de vazio, de alguma coisa não tá certa, percebe? Se você tiver esse sentimento, não falando com alguém da congregação, mas qualquer pessoa na sua vida, saiba que você tá falando diante de de um narcisista, de um mentiroso, de um sociopata, psicopata, etc, etc. Agora, beleza, falando dessas pessoas, como você que sofreu na mão de um, hoje você odeia essa pessoa, quer ver, se você pudesse, você mataria essa pessoa ou gostaria que ela morresse, porque você foi tão desrespeitado, tão maltratado por essa pessoa, tão humilhado, e você não consegue esquecer o que aconteceu. Seja pelo que você passou num sistema narcisista, como é um sistema religioso seitário, como é o da congregação, ou outras igrejas, adventista, testemunho de Jeová, e sei lá qual mais, católica, quer que seja. Você vê que existe uma grande quantidade de hipócritas e narcisistas. Como você lida com as consequências, porque as feridas muitas vezes elas são profundas pela quantidade de tempo a qual você ficou exposta à humilhação, a desrespeito. Primeiro passo, perdão. Não estou falando para você chamar a pessoa para ser teu amigo, não estou falando isso. No seu coração, perdoe essa pessoa, porque é Deus quem vai julgá-la. Através do perdão, Deus vai conseguir curar as tuas feridas, porque se você não curar, você vai cometer pecado contra Deus, e se você cometer pecado contra Deus, você vai acumular o peso do pecado seu, que é a falta de misericórdia, que você precisa da misericórdia de Deus, você não quer perdoar. Parábola do credor incompassível, já falei no vídeo. E você vai sentir o peso dos teus pecados, que não vai ajudar você a lidar com a tristeza, e você também não vai conseguir se abrir para deixar para trás as coisas que aconteceram. Sim, vamos ser sinceros, você está vivo até o dia de hoje. Tem consequências, tem sequelas? Tem, mas você está vivo. Enquanto você está vivo, Deus pode trabalhar no seu coração, Deus pode curar as suas feridas. Cura na vida de vários, vai curar na sua também. Tenha fé para perdoar, ainda que você não queira mais ver a pessoa, e eu não estou falando para você vê-la, só estou dizendo, perdoe. E daqui para frente, saiba identificar quem é e não busque a aprovação desse tipo de pessoa. Mantenha limites e regras bem estabelecidas, esteja disposto a confrontar essas pessoas. Não falar, não, você é um narcisista, não estou falando isso, você não precisa fazer isso, é porque você vai passar por uma situação bem difícil. A menos que precise, né? A menos que precise. Mas assim, seja firme. Quando eu vejo um narcisista hoje, eu não fico tentando criar aprovação nessa pessoa, e se eu vejo que ela tem certos comportamentos de desrespeito, eu já sou bem incisivo nos limites que eu tô colocando, percebe? E tô disposto tipo assim, em últimas circunstâncias, beleza, coloquei os limites, não tem como. Eu vou pra oração. Aí eu já começo a pedir pra Deus interceder. Por quê? Porque eu sei que é uma pessoa que por conversa ela não vai aceitar, ela não vai mudar, ela não vai cair, o bom senso não vai cair na cabeça dela, porque ela não age baseado em bom senso, mas ela baseado em proteger a sua própria máscara, a sua própria defesa, a quem ela realmente é. Essa é a motivação. Cara, mas é um pai meu, é uma mãe minha, é da minha família, é meu esposo, é minha esposa. Entenda de uma coisa. A palavra de Deus fala assim, eu vou pegar o trecho, não é nem um versículo, é um trecho de um versículo, e eu vou extrair o princípio dessa passagem, dessa frase, para tentar explicar o que eu estou falando. Segundo Pedro 2,19, a última frase do versículo diz o seguinte: aquele que é vencido se torna escravo do vencedor. No caso do narcisista, o que isso significa? O trauma que ele passou, ele não conseguiu superar e venceu o narcisista. Logo, o narcisista, por mais que ele não queira, ele é escravo do seu próprio trauma. Então qualquer coisa, não importa, pode ser filho, pode ser mãe, às vezes você tem um pai, uma mãe, ou um filho narcisista, não importa o quanto você ame eles, o quanto você demonstre a eles, se você, na sua atitude, e muitas das vezes uma atitude correta, verdadeira, sincera, honesta, você tentar agir de tal forma que você entrar em conflito com aquilo do qual o narcisista é escravo, que é a sua própria sistema de defesa para impedir você de entrar em contato com quem essa pessoa realmente é, você vai acabar se colocando contra essa pessoa, ainda que você esteja agindo da forma mais correta e justa possível. Percebe? Então, a minha recomendação é que assim, não se iluda tentando mudar essa pessoa, tentando entender qual que é a razão
a razão dos problemas dela, interaja com ela conforme ela é, coloque limites, não queira a aprovação desse tipo de pessoa, entenda que ela é do jeito que é, não leva pro pessoal e perdoa em nome do Senhor Jesus, porque você também precisa de perdão, e através do perdão Deus vai conseguir curar você das feridas causadas por essa experiência desagradável que você passou, e ao longo da vida você vai passar. E você vai encontrar outros narcisistas, você não vai conseguir criar uma ilha para você morar em que você não vai encontrar eles. Mas isso já ajuda bastante, por conta que nossa, ajuda demais. É pelo menos a forma como eu lido, tem dado certo pra mim. Não tenho mais me enganado e caído em problemas desse tipo, graças a Deus. Pelo menos até que eu me lembre. Por conta que eu de fato agora os reconheço e os trato de acordo a quem eles são. Não trato com grosseria, não trato com ressentimento, como eu vejo que muitos psicólogos e muitas pessoas que passaram por isso ficam ressentidas. Mas eu trato eles pelo que eles são, percebe? Com amor, querendo que eles venham a se salvar, que eles venham conhecer o Senhor Jesus, que o Senhor Jesus possa lidar com esse trauma que eles passaram, porque de fato muitos têm traumas terríveis que passaram ao longo da sua vida e simplesmente vivem eles mesmos com a consequência do que eles passam. Então, assim, são pessoas que também eu não dou ouvidos ao que elas falam, aos conselhos que elas dão, porque eu sei que a raiz não é boa, percebe? Eu sei que não é, com todo respeito. Mas eu sei que não é. Ah, mas aí você pode... Não, aí eu não posso nada, é isso mesmo. Eu sei com quem, às vezes, eu tô lidando, então eu sei de onde que vem um bom conselho e onde que vem um mau conselho. Não preciso dar ouvidos a qualquer pessoa. Eu tenho o meu direito de não querer fazer algo, de não querer escutar alguém, de não querer dialogar ou não querer ajudar alguém. Todo mundo tem esse total direito. Sim, a Bíblia nos diz para nós ajudarmos o próximo necessitado, sim, e eu faço isso. Não estou falando para não fazer. Mas se eu estou lidando com uma situação específica, com alguém que eu considero perigoso para minha vida, eu vou agir de acordo, ok? Eu não vou ser ingênuo, beleza? E agora acho que para dar uma conclusão nesse assunto geral, como o narcisismo eu acredito que hoje tem se tornado uma tendência mundial. Por algum motivo, eu não sei explicar o porquê, mas as pessoas estão cada vez mais machucadas, cada vez mais irritadas, cada vez mais traumatizadas. Não sei exatamente o porquê, mas elas estão. Não sei a causa. E por conta dessa imensidão de traumas, de falta de amor entre as pessoas, falta de amor dentro das famílias, ideologias satânicas como o comunismo, esquerdismo, feminismo, Black Lives Matter, LGBT, e marxismo, sabe? Como todas essas ideologias que vão de contra a palavra de Deus, o que eu percebo é que ao invés das pessoas se sentirem mais amadas e mais aprovadas, elas acabam entrando num ciclo cada vez maior de rejeição e de trauma. Porque se você não está seguindo a vontade de Deus, a palavra de Deus, e tá buscando a proteção de Deus, orando a Deus, esse mundo vai te levar a se traumatizar, a se machucar, a ser rejeitado, a ser traído, a ser maltratado, a ser enganado, e todas essas coisas vai acumular muitos traumas, muitas questões. Alguns de vocês já passaram abuso sexual, foram estuprados, e todas essas coisas terríveis que acontecem nesse mundo, que esse é um mundo terrível mesmo, por conta do pecado. Ele parece que está criando cada vez pessoas mais e mais narcisistas. O que eu posso dizer a respeito disso? Porque quanto mais aumenta a quantidade de narcisismo, mais aumenta a quantidade de pessoas que estão dispostas a não dialogar, a não cair ao bom senso, por conta que elas estão mais preocupadas em darem prazeres a si próprio do que buscar a verdade e uma cura verdadeira por meio do caminho que Deus proporcionou por meio de Jesus Cristo, percebe? E rejeitam cada vez mais. Por quê? Porque quanto mais elas buscam o prazer, porque o narcisista ele vai ter descontroles. Ele vai ter descontrole de comida, vai ter descontrole emocional, vai ter descontrole sexual e bebida. Então o narcisista, para lidar com esse vazio, com essa tristeza que ele sente, que é um pouco até acima do normal de uma pessoa pecadora normal que não veio a encontrar o Senhor Jesus ainda, ele vai lidar com os prazeres dessa vida para lidar com essa tristeza, com essa desgraça que ele sente, percebe? Então, quando você, por exemplo, chega para o público LGBT e fala para eles que eles precisam renunciar ao prazer sexual que eles sentem com a pessoa do mesmo sexo para servir a Deus, isso se torna intolerável. Quando você fala para alguém que é desses movimentos racistas, etc, etc, esquerda, comunismo, movimentos contra racismo, sabe, Black Lives Matter, etc, etc. Quando você fala para eles que eles precisam assumir responsabilidade sobre a vida deles e que eles precisam
aceitar que coisas ruins acontecem e que eles precisam ir a Deus e perdoar as pessoas que machucaram eles, entender que, cara, racismo não se resolve com mais racismo, percebe? Não resolve você se vitimizando, colocando uma pessoa como opressor e batendo no opressor. Isso não vai resolver as feridas que você sofreu, percebe? Fica difícil você dialogar e colocar bom senso na cabeça dessas pessoas, porque parece que elas estão rejeitando a verdade e o bom senso de uma maneira deliberada. Mesmo quando elas recebem informação que são verdadeiras e que poderiam mudar a forma delas de pensar e de agir, elas estão tão focadas na forma vitimista de agir que elas preferem esse caminho mais revoltado e narcisista do que um caminho de bom senso, de verdade, de sanidade e de cura, percebe? Feminismo nem se fala, a quantidade de mulheres que, por algum motivo, ou são estupradas, violentadas, ou têm problemas sexuais, ou têm problemas com o pai, ou têm problemas com o homem, ex-maridos, etc, etc. Ao invés de perdoarem, buscarem uma cura, acabam buscando esse movimento de revolta, esse movimento de ataque à masculinidade. E, infelizmente, ao invés de buscar uma cura, acumula para si próprio mais e mais tristezas, porque você não vê uma feminista contente. Você vê uma feminista cada vez mais orgulhosa, cada vez mais arrogante, e o orgulho, ele muitas das vezes não. O orgulho, ele simplesmente serve para esconder a vergonha, quando que a cura, ela vem através da humildade e não através do orgulho, não através da máscara, não através da isso é a coisa certa, essa é a ideia certa, sabe? Essas pessoas são malvadas, nós somos os bonzinhos, não é assim que funciona. Perante a palavra de Deus, todos somos pecadores, todos somos malvados. Uns cometem pecados piores, outros não chegam a cometer tais pecados, mas todos diante de Deus são pecadores, e todos nós precisamos de Deus, precisamos da sua misericórdia e precisamos perdoar ao próximo. Eu acho que agora eu consegui concluir esse vídeo. Eu espero que todos vocês que conseguiram assistir esse vídeo, que está um pouco longo, mas eu acho que eu posso até vir a falar mais desse assunto, se eu recebesse perguntas, se eu visse a necessidade, talvez até, enfim. Mas eu acho que eu abordei quase tudo que eu sei a respeito, quase tudo que eu acho que você deve fazer a respeito, sendo narcisista, não sendo, como isso impacta a sociedade, como isso impacta o meio evangélico, como isso impacta a congregação, como isso impacta os psicólogos, como impacta as vítimas, como impacta os narcisistas. Bom, eu acho que é isso. Deus abençoe a todos vocês e que Deus possa alcançar a todos vocês e curar vocês das feridas de vocês. Em nome de Jesus, amém.